Internazionale de Milão, mais um freguês do Santos na Europa. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala galera fantástica, tudo bem com vocês? Um prazer e uma honra estar com vocês aqui para falar de Santos Futebol Clube, porque aqui nesse canal se fala de Santos. Eu sou Vanderlei Corrêa, sou jornalista, sou torcedor do Santos e vamos falar de Santos Futebol Clube, porque essa galera da Sofis, a Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube, esses caras conhecem tudo do Santos. Quer saber de alguma coisa? Siga eles nas redes sociais, que você vai ficar sabendo de tudo. E eu tenho umas pílulas, eu tenho o prazer de tê-los aqui participando no meu canal, pra gente contar um pouco da historinha do Santos, resumir as histórias do Santos aqui. Já falamos das maiores garfadas que o Santos sofreu, e agora vamos falar das excursões vitoriosas do Santos. O Santos começou a excursionar em 59 pela Europa e ganhou de todo mundo. Ganhou de todo mundo. E teve algumas equipes ali que sofreram muito na mão do Santos. Uma foi o Benfica, que a gente já falou aqui algumas vezes, antes até de ganhar do Mundial de 62. E a outra equipe que perdeu várias vezes pro Santos, sendo goleada também, foi a Internazionale de Milão. E o Marcelo Fernandes vai contar pra gente aqui agora uma historinha, porque assim, se o Benfica gostava de ser freguês, a Inter também estava andando ali pra querer ser maior freguês do Santos Futebol Clube. É isso, Marcelo? Conta pra gente aí. Pelo amor de Deus. Ô Marcelo, se o Benfica era o freguês nosso lá em Portugal, a Inter também gostava de tomar umas piabas do Santos, não é isso? Gostava, viu, Vanderlei? E vocês falaram do Benfica aí, na minha opinião, as duas maiores equipes da Europa nos anos 60, para mim, foi o Benfica e a Inter de Milão, né? O Benfica, ele foi campeão em 61, 62, vice em 63, vice em 65 e vice em 68. E a Inter de Milão foi bicampeã europeia 64, 65 e vice em 67 contra o Celtic, né? Então, para mim, são as duas maiores equipes aí da década de 60 na Europa. E o Santos, quando pegava a Inter de Milão, era jogo duro, era jogo pesado, né? Você vê que aqui em 61, no dia 24 de junho de 61, o Santos estava realizando a sua 11ª excursão. Foi o jogo de número 112 em excursões, né? Esse jogo onde o Santos enfrentou a Inter de Milão pelo torneio Itália 61. No primeiro jogo havia vencido a Juventus por 2-0 no 18 de junho, e a finalíssima foi no San Siro, ou Giuseppe Meazza, no dia 24 de junho. Né? O Santos venceu por 4-1, né? Pepe aos 7 e aos 53, né? De falta aos 53, Coutinho aos 35, Pelé aos 87 e Bruno Bocchi aos 26. O público nesse dia, na final do torneio Itália 61, foi de 110 mil pagantes, sem contar as outras 10 mil pessoas que arrombaram os portões do estádio San Siro e invadiram os setores mais caros do estádio. Então teve 10 mil pessoas que pularam os muros e arrombaram os portões do San Siro, que não podiam de maneira nenhuma perder esse show do Santos. Olha, esse torneio aí, ô Vanderlei, esse torneio é algo que o torcedor do Santos tem que pesquisar, e os torcedores dos outros clubes, porque fica essa conversa fiada de que outro ganhou um Mundial, outro ganhou um Mundial. Esse torneio Itália, gente, pra vocês terem uma ideia, nunca houve um torneio que reunisse tanta gente boa dessa, e era um torneio que hoje a gente tem que ler aí, como eu e Marcelo, a gente se indigna de jogo não oficial, coisa mais babaca que existe hoje, que falam de jogo não oficial, não entendendo que transformaram um jogo de competição em jogo oficial, em jogo de competições que não sejam as competições de calendário não oficial. Que não oficial é quando você não respeita a regra do jogo, né? Quantidade de atletas, súmula, arbitragem e uniforme, enfim, todas as regras. Nesse torneio, pra vocês terem uma ideia, a gente tinha a Inter de Milão, o River Plate da Argentina, o Napoli, o Sparta Praga, a Juventus da Itália, o Santos, o Racing de Paris e a Roma. Só isso, num único torneio. E o Santos foi campeão vencendo a Inter. É uma Champions League aí com o Santos de convidado, né? Basicamente. E o River Plate da Argentina. E o River ainda, e mais o River. E detalhe, hein? Esse jogo foi o jogo que teve o maior número de público na história do Santos, em solo europeu. Legal. Foi o recorde dos recordes, 110 mil pagantes. Foi o maior público que o Santos teve
em todos os tempos em solo europeu. Não houve outro jogo que tivesse mais pessoas no estádio do que esse daí. Esse aí foi o recorde de todos, né? E esse time da Inter, eles estavam montando eles 2 anos depois, 3 anos depois, aí seriam campeões da Europa, bicampeões do mundo, montariam aí um esquadrão inesquecível, é a maior formação da história da Inter de Milão, com o Heleno Herrera, Catenaccio, né, com o Jair da Costa, com Soares, Corso, Milani e outros grandes astros do futebol europeu, né, que atuaram nessa Inter. Você sabe o que... Pois não. Pode falar, Ney. Não, sabe o que chamou atenção nisso aí tudo? Não foi nenhum... 10 mil torcedores aí que invadiram tudo, sei o que e tal. Devem ter tomado borrachada pra caramba e ver o time tomar de 4 ainda. E saíam felizes ainda. Saíam felizes. Havia um sentimento de revanche porque eles estavam esfregando as mãos, né? Lá vem o Santos, aqueles caras que deram 7-1 da gente em 59. Hoje eles vão ver o que é bom pra tosse. Os caras em casa. E agora a gente conhece, né? Agora a gente já conhece eles. Já não enganam mais a gente. Falar de histórias assim do Santos Futebol Clube nos enche de orgulho e é uma coisa assim que faz com que você entenda um pouco do que é o Santos Futebol Clube, né? Da história que esse clube tem mundialmente falando. E isso é muito importante para quem torce para o time, para o Santos Futebol Clube. Isso é muito legal. Obrigado, Marcelo. Obrigado a Sofis. Obrigado a todos vocês. Se inscreva no meu canal, youtube.com/Vanderlei Correia. Tem as playlists ali das histórias, tem lá Garfados, tem a série também Excursões Vitoriosas do Santos, tem histórias do Santos, tem entrevistas com ex-jogadores. Você não pode perder as entrevistas que eu faço com os ex-jogadores ali, só entrevistas boas. Tem live toda segunda-feira e enquanto não volta o futebol, a gente vai falando de Santos aqui. Todos os dias tem um vídeo novo, tá certo? Forte abraço para vocês, pra cima deles, Santos, e até a próxima excursão. Tchau, tchau.